Eu sou Lisa Guerra, estudante de psicologia, e eu amo sitcoms daquelas que, não importa o que aconteça, tudo fica bem no final. Nesse vídeo vamos tentar falar e entender um pouco sobre a mente da Wanda, especialmente na série WandaVision do Disney+. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente tem um personagem diferente sendo relacionado com algum conceito da psicologia, porque é cada vez mais importante a gente debater sobre saúde mental. Os conteúdos desse vídeo são mais aprofundados no meu curso de Psicologia Comportamental. Nele, tem diversas aulas aí comigo e com a professora Marta Ludwig, e você também recebe aí grátis um e-book com os roteiros do canal para usar como estudo. E claro, toda aula a gente deixa um desafio envolvendo séries ou filmes com os conteúdos ali que você aprendeu. O link tá aqui na descrição. I can't wait to be a proud papaya. WandaVision é uma série que nos traz diversos desafios como telespectador, e não tem como não se conectar e entender ao menos um pouco as motivações da Wanda. Tendo perdido tudo tão cedo e quando ela encontra uma figura de acolhimento com a sua dor, ela perde essa figura novamente. E não é à toa que ela não consegue mais estar na realidade, que ela precisa criar o seu próprio universo onde não importa o que aconteça, tudo vai ficar bem no final. Ao contrário do que toda a sua vida já foi. Oh, look, darling. Oh. Hello, little fella. Sim, esse vídeo vai conter spoilers e eu quero principalmente focar no assunto luto, porque é isso que a série nos traz. E todo o enredo é uma forma de nos dizer que a vida tem os seus ciclos e apesar de ser dura muitas vezes, a gente precisa encarar a realidade, ao invés de esconder e reprimir os nossos sentimentos dentro de nós. Why it's all falling apart and why I can't fix it. A psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, ela descreve o processo de luto em 5 fases. A gente já conversou sobre elas no vídeo do Kakashi, que eu vou deixar aqui no card, mas vamos tentar entender como isso se aplica na realidade da Wanda, ou melhor, na não-realidade da Wanda. Antes de começar a listar os estágios do luto, eu queria ressaltar que o luto ele não precisa necessariamente estar ligado à morte de alguém querido. Ele também pode se referir à perda de algo, fim de ciclos em geral, como por exemplo escola, trabalho ou até mesmo o fim de um relacionamento. E a primeira fase seria a negação. Ela costuma ser uma reação imediata para esconder ou recusar reconhecer uma realidade traumatizante. Já a raiva, que seria um sentimento de revolta sobre essa nova realidade que se impôs na vida do sujeito, seguido de barganha ou negociação, que consiste em acordos consigo mesmo ou com alguma divindade que o sujeito acredite, como uma forma de amenizar o sofrimento e tentar voltar para algum estágio anterior, onde a perda não era mais presente. Depressão seria uma inibição nas atividades e uma falta de vontade ou de libido em relação a si mesmo ou a outros objetos. Também é nesse estágio que ocorre a fixação naquilo que o sujeito perdeu. E por fim, a aceitação, quando gradualmente a pessoa aceita a perda e começa a retomar os seus objetivos, a reencontrar o seu lugar no mundo. Vale lembrar que os estágios do luto não são fixos, ou seja, a ordem com que eles acontecem varia de pessoa para pessoa, inclusive algumas pessoas até mesmo pulam um ou outro estágio, afinal, todos somos diferentes e temos maneiras diferentes de lidar com as nossas questões internas. No caso da Wanda, a gente vê que a personagem ela tá constantemente sendo obrigada a lidar com o luto, seja da sua família de origem ou seja do seu amor. Ela tá tão acostumada a viver o luto que ele acabou se tornando a sua vida. Vemos durante a série o quanto ela tá presa nas fases de negação da perda e negação da realidade, na fase de depressão, ao se ver sozinha. Vemos também ela transitando ali pelos estágios de raiva cada vez que alguém confronta ela sobre essa realidade ou vira uma ameaça de fazê-la voltar para a realidade da qual ela tanto foge. This whole thing is about Vision. Hayward was trying to bring... Don't talk to me about that. I don't want to hear about it. All you do is lie! Bom, não tem nada de errado em sentir o luto, em viver o luto. O problema ele se encontra quando o sujeito fica preso nele, trazendo prejuízos para si ou para quem está ao redor. He's not really injured. How can you be certain? It's not that kind of show. I've never had a loved one to lose. But what is grief, if not love persevering? E claro, como eu sempre falo, cada um tem a sua maneira de lidar com o luto, então também não é bacana a gente se forçar a enfrentar as situações ali, querer tirar o band-aid muito rápido, digamos assim, porque cada um tem seu tempo. Daí a importância de um acompanhamento psicológico para entender esse processo de luto e entender os seus limites. Cada um tem seu limite, cada um tem seu momento
de encarar, cada um tem seu momento de passar por essas fases. Não é algo padrão, não é algo que encare seus medos e ponto final. É cada coisa no seu tempo, cada pessoa no seu tempo. No episódio 8, nós temos um background maior do passado da Wanda e do porquê que o luto é algo tão presente e difícil de encarar na perspectiva da personagem. Ela é obrigada a enfrentar a origem dos seus traumas, coisa que ela vinha evitando fazer desde sempre. E tudo bem não querer encarar as coisas, como eu falei, no primeiro momento, é claro. Cada um tem o seu tempo. E a problemática no luto da Wanda é que ela estava fazendo com que esse tempo jamais chegasse, negando essa realidade. Uma hora ou outra esse tempo de encarar precisa chegar. By the end of the episode, you realize it was all a bad dream. E quando a gente vê o Visão liberar momentaneamente algumas pessoas, vemos que a Wanda não está prejudicando apenas ela mesma, mas todos que estão ao redor. Partindo da perspectiva da psicanálise de Freud, na sua obra Luto e Melancolia, ele diz que quando perdemos algo ou alguém, a gente precisa, digamos que, fazer um trabalho para superar essa perda. Esse trabalho seria um conjunto de ações psíquicas que introjetam aquilo que foi perdido e produzem uma abertura a partir daí para novas possibilidades, amar novas coisas, se reencontrar após a perda. O trabalho ele começaria pela realização da perda, pelo entendimento de que algo foi perdido, e logo após esse momento aconteceria o que Freud chama de identificação alternante, quando o sujeito ele alterna a posição em relação à culpa de si ou a culpar os outros, ou aquele que partiu também. O processo de luto ele também se articula com lutos anteriores, ou seja, as perdas que antecederam também impactam e afetam a forma com que o sujeito vai trabalhar o luto atual. E é aí onde as pessoas poderiam ser levadas a uma espécie de luto acumulado. Ou seja, um evento de perda acaba desencadeando muita melancolia com base nas perdas passadas que estavam ali trancadas dentro de si. A gente vê isso refletido na história da Wanda, pois ela teve diversas perdas anteriores que acumularam, fazendo com que a perda do Vision fosse muito, muito dolorosa. E a gente chega também ao conceito de luto mal elaborado, ou luto mal trabalhado, pois, como falamos antes, o luto é um trabalho de ações psíquicas. Welcome home. Quando vocês me pediram o vídeo da WandaVision, tanto aqui nos comentários quanto no meu Instagram, @lisaguerras, muitos de vocês perguntaram se ela teria a síndrome do devaneio excessivo, que seria uma condição que é caracterizada por um devaneio, uma fantasia, que serve como uma distração da vida real, como se fosse um sonhar acordado, digamos assim. Mas não, gente, não é esse o caso da Wanda. Primeiramente porque é uma síndrome recentemente estudada, então ela não está nos manuais oficiais, tipo DSM ou CID, não se sabe ainda a causa ou tratamentos, ou seja, atualmente é mais uma iniciação de estudo. Sem falar que a Wanda ela não possui diversos sintomas necessários para se caracterizar como essa síndrome. Sem falar que nessas síndromes os devaneios são obviamente dentro da mente do sujeito, o que não é o caso da Wanda, porque na série não é algo apenas dentro da mente dela. Ela literalmente tem o superpoder de reescrever a realidade ao redor. Ou seja, não é algo que é apenas um devaneio interno da personagem. É um devaneio na realidade palpável que ela provoca. Moving out. The density is matching her. No, it's being rewritten. Monica, get out of there! Então, é sempre bom a gente ter muito cuidado em querer rotular as pessoas ou as ações das pessoas, rotular elas em transtornos ou síndromes e colocá-las dentro de uma caixinha. Porque, como eu sempre digo, somos todos pessoas diferentes umas das outras, com histórias diferentes, diferentes lutos, diferentes formas de lidar com as situações. Por isso, é sempre recomendado o acompanhamento de um profissional da saúde, para que não ocorram lutos mal trabalhados ou dificuldades de lidar com as questões internas, dificuldades de entender o seu próprio tempo e respeitar o seu próprio tempo. I'm your mom. You were counting on me to have all the answers, right? Well, I don't. I have no answers. Nada, niente. E se você tá comigo até agora, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e dar uma olhadinha no link aqui da descrição pro curso de Psicologia Comportamental. Obrigada pela atenção de sempre. Tchau!